O livro de Ruth, ele nos fala de uma grande lição e de um grande aprendizado. Belém, terra do pão, significa terra do pão. Lá morava Elimeleque, amém? Morava sua esposa, amém? E morava seus 2 filhos. Porém, houve um rumor, houve fome naquela terra. E o que Elimeleque faz? Eu creio que ele não orou. Porque a nossa grande realidade é o seguinte: muitas vezes nós tomamos decisões sem pedirmos a direção de Deus. Isso é um grande perigo. Houve fome, sim, numa terra chamada Belém, que significa terra do pão. Houve rumores de fome na terra. Elimeleque, então, casado, pegou sua mulher e seus 2 filhos e saiu para Moabe. E não orou. Moabe significa um lugar amaldiçoado. Ele pegou um rumor de guerra, rumor de fome, e ele saiu. Mas desse lugar onde ele foi, aleluia, presta bem atenção, queridos. Nós temos que tomar cuidado com decisões e caminhos a ser tomados. Belém, Elimeleque estava no lugar certo. Mesmo que às vezes no lugar certo existe crises, mas ele estava no lugar certo. No lugar certo teve dificuldade, mas o lugar continua sendo o lugar certo. Às vezes você está no lugar certo que Deus determinou. Não é porque está no lugar certo que não está ausente de passar. Às vezes você está dentro da igreja, um lugar abençoado, mas isso não te deixa ausente de não passar por lutas e provas. A grande realidade que Elimeleque, o que aconteceu? Ele estava no lugar certo, mas a primeira crise, a primeiro momento, ele saiu. Queridos, não é porque você está no lugar certo que não vai passar por crise ou por situação. Mas fique onde Deus te colocou. Não mude, porque está dando errado. Tem pessoas que mudam, eu vou mudar, está tudo dando errado, eu vou vender, vou me precipitar. Não faça isso. Elimeleque, ele se precipitou, ele mudou para Moabe. Porque lá em Moabe estava dando certo. Em Moabe estava dando certo. Porém, quem está no lugar certo, está tendo crise, fique tranquilo, porque no final vai dar tudo certo. Quem está no lugar errado e está dando certo hoje, cuidado, no final pode dar tudo errado. Você precisa estar no lugar certo. Lá em Moabe, que aparentemente aconteceu, dava certo, aparentemente, aconteceu crises, ruínas. Ele perdeu os 2 filhos, o próprio Elimeleque morreu e a sua esposa ficou viúva. Viveram ali por 10 anos naquele lugar. Agora escuta, Noemi, a viúva, um dia ela ouve falar que Deus visitou novamente Belém. Oh, aleluia! Chegou notícias, vai chegar notícia para você também. Lá em Moabe, olha o que aconteceu. Esse homem não pediu a direção, saiu da terra do pão porque havia crise, estava no lugar certo e foi para o lugar errado. No lugar errado deu certo por um tempo. Mas depois houve crises. E nesse lugar, lá em Moabe, ela perdeu o marido e os 2 filhos, casados. Agora, 10 anos depois dessa terra, ela ouve falar que lá em Belém, Deus havia visitado o seu povo. Aleluia. Queridos, a coisa mais difícil é quando você toma uma decisão errada, se precipita, sai do lugar que Deus tinha mandado, e você ouve dizer que Deus está abençoando aquele lugar. Você fala, por que eu saí? Por que eu me precipitei? Por que eu fiz isso lá da Ávia? Quem já não tomou esse tipo de decisão? Estava na empresa, aí a chave está sendo perseguido, que é o encarregado, que é aquela coisa toda. Empresa é empresa. Aí se precipita, pede a conta. Passa um tempo, fica sabendo que naquele lugar ele seria promovido a chefe, a não sei o que, ia receber, mas ele se precipitou. Queridos, quando Noemi ouve dizer que Deus visitou o lugar certo, bate nela um arrependimento de quem saiu do lugar certo e ouviu dizer que o lugar foi visitado por Deus. Sabe quando se precipita e você sai do lugar e depois fala assim, se você soubesse, se você tivesse ficado lá, se você soubesse o que Deus está fazendo, se você soubesse que está, queridos, cuidado, irmãos, cuidado, aleluia. Se ela tivesse ficado lá, prejuízo não teria acontecido. Talvez o seu esposo, nem os seus filhos teriam morrido. A crise, queridos, a dificuldade, a fome, a perseguição, é uma sedução da parte do inimigo para te tirar do lugar certo. Que às vezes o lugar certo não aperta,
você já quer pular fora, quer mudar de igreja, quer pedir a conta da empresa, quer se precipitar. Oh, labadaço. Hoje Deus está dando essa palavra para mim e para você. Fique onde eu te coloquei. Você pode receber aí? Olha, então diga assim: fique onde Deus te colocou. Noemi, viúva, ela chora e ela chama as duas noras que ficaram viúvas. E elas dizem para as noras: olha, minhas filhas, eu sou velha, já não posso gerar e dar filhos para vocês casarem. Os filhos que eram seus esposos morreram. Então fiquem livres, volte para o seu povo, volte para os seus costumes, volte até para os seus deuses. Ela fala isso. Fique livre, torne para suas casas. Aleluia. Sabe por que Noemi diz isso? Porque dentro dela diz assim: noras, eu saí de lá cheia e estou voltando vazia. Sem conversa, queridos. Cuidado com trocas. Olha o que Noemi diz para as noras: volte para a sua família, porque meus filhos, que eram seus esposos, morreram. E eu já não tenho mais nada para oferecer. Olha, eu saí de lá cheia, saí com o marido, com filhos, e agora estou voltando vazia. Minha nai, que faço? Manda suri me quer. Mas saibam, quem sai para um lugar certo, sai vazio, mas ainda acaba ficando cheio. Sabe por quê? Porque Deus cuida dele. Deus vai cuidar, Deus vai cuidar, Deus vai cuidar. Deus conhece o lugar que Ele vai te enviar ainda. Não se precipite. Ele conhece o lugar, o endereço, o tempo certo e a hora certa. Você crê nisso? Então veja bem, Ruth faz uma: olha, vocês voltem para as suas casas, para os seus entes queridos. Vocês são viúvas, eu não tenho mais nada, voltem. Mas ela recebe uma proposta de Noemi, de que já não tinha mais nada, porque ela não tinha mais nada para oferecer para as noras. Agora, existem dois tipos de pessoas que muitas vezes envoltos nessa situação: os envolvidos, diga comigo, os envolvidos e os comprometidos. Envolvidos é como Ofra. Ofra, quando Ruth falou pode voltar, ela chorou, ela se entristeceu, mas ela estava envolvida com a sua terra, com o seu povo. E ela, sabe o que ela faz? Ela despede com um beijo e volta. Ela estava envolvida. Agora, ao contrário, irmãos, a outra estava comprometida. Envolvido é aquele que se emociona, aquele que chora, que sente, mas se despede com um beijo. Agora os comprometidos, amém? Aleluia. São os envolvidos aqueles que são comprometidos, pessoas que quando você não tem mais nada para oferecer, esses são os envolvidos, se despede com um beijo. Agora os comprometidos como Ruth, é aquele que se apega, é aquele que fica, aquele que não escolhe lugar, aleluia, e diz: aonde quer que você for, eu irei também. Oh, onde tu dormir, eu vou dormir também. É aqueles que têm compromisso, aqueles que estão ligados. Quem está decidido a fazer a obra, queridos de Deus, não escolhe onde quer vá. Hoje tem muitos pastores, missionários, crentes, amém? Que infelizmente é envolvido. Eu vou fazer a obra, mas se me pagar um hotel 5 estrelas, não durmo em qualquer lugar. Ah, não, eu não prego em igreja pequena, eu prego em igreja de elite, onde, irmãos, olha aí, querido, envolvidos e comprometidos, aleluia, mas não com a labachume, nequeve, névia, essas, onde tu for, eu irei, onde tu dormires, eu dormirei. Hoje tem gente, irmãos, que é assim, quem é chamado por Deus, presta atenção, quem é chamado por Deus tem poucas escolhas. Quem é chamado por Deus tem poucas escolhas. Sabe que uma falou, uma chorou com ela. Mas deu um beijo e voltou.
para o seu povo. Agora, esta não. Essa não despede com um beijo. Essa olha para a nora e diz: olha, não insista para que eu te largue. Não insista para que eu te deixe. Porque onde tu for, eu irei. Tem compromisso, tem fidelidade. Onde tu for, eu irei. Aleluia. Onde você dormir, eu durmo. Veja bem, a mulher já não tinha nada para oferecer. Ela falou: não tem mais nada. Sai de lá cheia e vou voltar vazia. Mas mesmo assim, onde tu for, eu irei. Aleluia. Compromisso, queridos. Ruth, ela diz: onde você dormir, eu dormirei. Onde você morrer, eu morrerei e serei sepultada. Não importa onde é, perto ou longe. Uma coisa eu peço e não abro mão. Disse Ruth para ela: o seu povo será o meu povo. Mas uma coisa eu não abro mão. Posso até dormir no chão, posso passar fome, mas uma coisa eu não abro mão, minha nora. E ela pergunta: o que é? Eu não abro mão do teu Deus, porque o teu Deus é o meu Deus. Disso eu não abro mão. Alabassere meneia. Orabashuri me canta, alabalaias. Ori canta, alabastai. Você está entendendo, querido, que coisa linda? Eu não abro mão de servir esse Deus. Saiba, queridos, se você tiver uma escolha, Deus, não se preocupe onde você vai dormir, morar, qual a cidade, qual o endereço, nem com que aquilo você vai vestir, porque Deus está me dando uma palavra. Deus está visitando o seu povo. Aquela mulher saiu cheia, marido, filhos, agora volta vazia. Duas noras, uma fica com o povo, a outra disse: não, tenho compromisso com você. Olha, largou pai e mãe, largou seus deuses e disse: o teu Deus é o meu Deus. Mas filha, eu não tenho nada para te dar. Não, mesmo que você não tiver nada, não se preocupa. Sabe por quê? Porque você mesmo disse que o teu Deus está visitando o seu povo. E se Ele está visitando o seu povo, está entendendo, querido? Está entendendo? Ramandaravia, Canebassubini, Carabacheia. Deus está visitando o seu povo. Houve fome, sim, houve rumores, mas se precipitaram. Mas agora ela ouve dizer que lá Deus está visitando. Ei, Deus está visitando o seu povo, Deus está visitando esse lugar, Deus está visitando. Não te preocupa onde você vai dormir, onde você vai morar. Deus está visitando o seu povo, e Deus visita com alegria, com vitória, com conquista. Receba essa palavra. E vocês sabem muito bem o que aconteceu naquela cidade. Quando ela voltou, imagina Noemi chegar naquela cidade, alguém dizia: não, olha lá, saiu daqui com o marido, abandonou o Senhor, abandonou tudo, voltou com uma mão vazia, outra atrás, na miséria. O povo julga, o povo fala assim: olha lá, aquela não é Noemi, não é ela, olha lá, não é a esposa de Elimelec. Aí ó, como voltaram. Mas era caladinha, porque ela disse: ó, Deus, chegou meu ouvido que Ele visitou o meu povo. E esse Deus que visita, onde Ele passa, Ele muda. Onde Ele passa, Ele traz resposta. Onde Ele passa, Ele traz renovo. Lá vai ela e a nora, uma mão na frente e outra atrás. E naquela época, irmãos, a colheita, a lei mosaica dizia, uma porcentagem da colheita tinha que deixar para os mendigos, para os pobres, restolho. Aquilo que ninguém queria, porque as pessoas mais pobres iam colher. Quem é que vai colher o resto? Quem é que vai colher o resto? Ruth. Ruth está lá. Noemi já velha, não podia trabalhar, mas Ruth vai lá colhendo. E leva para... Olha que coisa, onde tu for eu irei. Onde tu morrer eu morro junto. Foi lá a nora cuidando da sogra. E a sogra foi orientando. Olha o que Deus faz, porque a sogra disse: eu ouvi dizer que o meu Deus visitou aquele lugar. Elas voltaram vazias, mas de repente, aquela que olhava restolho, Deus preparou um casamento. O dono da terra casou com ela, e a mulher pobre ficou fazendeira e honrou a sua nora. Você pode dar glória a Deus aí, querido?
Eu quero falar como Noemi nessa noite. Uma palavra profética para você. Eu ouvi dizer que o meu Deus está visitando a sua casa. Eu ouvi dizer que o meu Deus está mandando. Eita, calamandarável, se você crê, eu ouvi dizer que meu Deus está visitando aquele lugar que você queria sair, aquele lugar que você queria precipitar. Deus está visitando e coisas tremendas Deus ainda fará. Receba essa palavra, põe-te de pé e dá glória a Deus. Receba, irmão, essa palavra.